Bem, Gravando. então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de setembro de 2024. Eu sou José Rivail Macedo. Eu represento aqui o programa de pós-graduação em História, onde eu sou professor há alguns anos e sou responsável, em última instância, pela disciplina Tópicos Especiais, Introdução ao Estudo de Língua e Cultura Congo. Eu sou responsável por essa disciplina junto ao programa de pós-graduação, mas não sou quem vai ministrá-la. Esse eu vou apresentar a vocês daqui a alguns minutos. Mas antes eu gostaria de combinar algumas coisas com vocês. Em primeiro lugar, saudar agora coletivamente a todos e a todas e agradecer por estarem aqui conosco. Eu já expliquei separadamente para vocês, seja para as pessoas que se inscreveram para fazer o curso de extensão, seja para os alunos que estão regularmente matriculados na disciplina, que esta é uma atividade que está conjugando duas iniciativas diferentes. Esta é uma disciplina de pós-graduação para alunos do programa de pós-graduação que estão matriculados no curso de mestrado e doutorado, e alguns deles e algumas delas já estão aqui presentes acompanhando as atividades. Mas também esta atividade é um curso de extensão para pessoas as mais variadas que demonstraram interesse em fazer e aprofundar os seus conhecimentos sobre língua e cultura congo. Então, por ter essa característica dupla, nós tomamos o cuidado, tanto o professor Nissimba quanto eu, de conduzir a disciplina de uma maneira que não haja discriminações ou diferenças de tratamento entre as pessoas que estão aqui. Nós vamos considerar que todas as pessoas que estão aqui são interessadas por esses assuntos, e é isso que é o nosso objetivo final. De qualquer maneira, a concepção da atividade é coletiva. Então, ela também conta com apoios coletivos. Eu apresento a vocês a Renata Dariva Costa, que vocês identificam aqui pelo nome GT África Ampu, do Rio Grande do Sul, que é uma parceira da atividade. A Renata é a coordenadora do GT África, da ANPU, da Associação Nacional de História do Rio Grande do Sul, e o GT África nos apoia com a transmissão e com o gerenciamento da transmissão das aulas, que serão, quase todas, pelo menos, feitas em forma remota, né, em forma virtual. O professor Nissimba encontra-se, nesse momento, em Angola. Ele vai falar isso daqui a pouco, se ele quiser. Então, além do GT África, que apoia essa atividade, também o NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS, é apoiador dessa atividade, e é o NEABI que vai emitir os certificados de participação para as pessoas que estão fazendo o curso de extensão. Então, eu já expliquei isso tanto para os estudantes da disciplina quanto para os integrantes do curso, que, para o caso dos estudantes de pós-graduação, haverão leituras sugeridas ou recomendadas. Nós criamos uma pasta para isso. Para as pessoas que estão acompanhando, podem fazer as leituras à vontade, mas não é uma obrigatoriedade nem uma sugestão, é apenas uma indicação, caso queira. Essa é uma diferença técnica que é preciso que seja dita. O Miguel Lombas, que eu acredito que não... O Miguel já está aí? Acho que não, né? O Miguel está participando do Copene, em Belém do Pará, então eu acredito que hoje ele não vai poder participar, mas o Miguel é uma das pessoas que está matriculado na disciplina de pós-graduação, mas ele vai atuar durante o curso como apoio técnico ao professor Nissimba. Então, ele tem um duplo papel. Ele é um aluno, mas, ao mesmo tempo, ele é alguém que vai servir de mediador entre as pessoas que estão frequentando o curso de disciplina e o professor Nissimba. Isso tudo nós vamos negociar ao longo da própria disciplina. Então, é isso, basicamente, que eu queria dizer. Eu vou pedir apenas para as pessoas que, conforme eu tinha dado uma sugestão, mas eu não tinha falado para os alunos, mantenham os microfones e as câmeras desligadas
só para a questão de não haver instabilidade na transmissão, e acionem a câmera e o microfone quando vocês forem falar. Então, vocês vão acionar aqui, pedir a palavra através da mão, a Renata verá, vai conceder a palavra no momento que isso acontecer. Aí, só nesse caso, vocês acionem o microfone e a câmera, porque, como é muita gente, tem poucas aqui, vai ter mais pessoas que vão estar participando. Então, aí fica mais fácil para gerenciar as comunicações, né, durante a disciplina. Bem, dito isso, eu quero dizer que embora seja o responsável pela disciplina, o meu papel aqui é mais apresentar a vocês o professor Nsimba José e acompanhar a disciplina com interesse, com atenção, e, ao final da disciplina, especificamente, vou conversar com os estudantes matriculados a preparação de trabalhos finais da disciplina. Mas quem vai, de fato, conduzir e, a partir de agora, assumir, né, todo o encaminhamento da disciplina é o professor Nsimba José, que eu quero ter o prazer de apresentar a vocês brevemente, e, a partir daí, eu passarei a palavra para ele. O professor Nsimba José é graduado em Ensino de Línguas e Literaturas Africanas pelo Instituto Superior de Ciências da Educação, que fica em Luanda, Angola, e é mestre em Literaturas Africanas pela Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, em Angola. Ele preparou uma dissertação de mestrado intitulada Os Contos Congo e Ovimbundo, uma abordagem morfoestrutural, que ele defendeu em 2015. O professor Nsimba realizou o curso de doutorado em literatura na Universidade Federal de Santa Catarina, tendo defendido a tese intitulada Rios e Rochedos, espaços de enunciação de memória a partir das canções em trânsito no Quimba e Ecunia, ou Ecúnia, me perdoe a pronúncia aí, Nsimba, depois você diz corretamente como é. Ele defendeu em 2023. O professor Nsimba atua como docente e como pesquisador no campo das literaturas africanas na Universidade Agostinho Neto, em Luanda, Angola. É pesquisador associado do CADILA, Instituto de Estudos Africanos e das Diásporas da Universidade Federal de Santa Catarina, e também participa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, e do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros em Línguas e Culturas da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Ele é autor, entre outros, dos seguintes trabalhos. Ele é coordenador do livro Traduções Orais Africanas em Trânsito, publicado em 2021, e é co-coordenador do livro Educação, Sociedade e Intervenção, abordagem multireferencial entre pesquisas, que está no prelo, para sair pela editora da Federal da Bahia. Ele é autor dos textos A Performance na Canção Oral em Kikongo, que está no livro da Tereza Virgínia de Almeida e da Ana Viana Salviato e do Paulo Henrique Perger, chamado Sobre Vozes, Poemas e Canções, publicado em 2022. Ele é autor também do texto As Narrativas Orais Ovimbundo como Espaço de Produção de Sentidos, no livro da Ilka Boaventura Leite e da Cristina Gorski Severo, chamado Cádila, Culturas e Ambientes, Diálogos Brasil-Angola, foi lançado em 2016. Esses são alguns textos que eu selecionei, ele tem vários outros, tem um currículo extenso, mas é um perfil que eu montei para que vocês conhecessem brevemente o trabalho do professor Nsimba, a quem eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco, graciosamente, e a quem passo a palavra e desejo uma boa atividade daqui para frente. Eu sigo acompanhando vocês. Professor Nsimba, a palavra e a aula é sua. De igual modo, saúdo mais uma vez todas as pessoas presentes nesta turma virtual. E também aproveito a ocasião para felicitar o programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
não é? Pela iniciativa e por essa intenção, né? De ter a disciplina tópicos especiais, introdução ao estudo da língua e cultura Congo, né? E considero importante, interessante e pertinente, dado o fato de que o Brasil, não é, assim como outros países interessados com a África, né, do ponto de vista, sobretudo, da pesquisa e da produção de conhecimento, né, então considero que é algo muito importante, porque também atende às preocupações acadêmicas, né, daí o fato de a disciplina estar enquadrada no curso de mestrado e doutorado em História, da Universidade em Causa. Por outro, como o professor Rivair fez a questão de referir, ela também responde por uma questão social, né? Considerando que tem alunos que não estando regularmente matriculados na disciplina, então faz parte desse projeto de extensão, né? Então acaba sendo uma disciplina que, digamos, atua, ou que vai atuar nesses dois sentidos, né? Nesse duplo sentido. Por um lado, atender uma agenda acadêmica, né? Mas também uma agenda social, por assim dizer. Então, felicitações, professor Rivair, né? De igual modo, felicito o NEABI, né? Em nome do professor Alan Brito, né, com quem a gente vinha conversando também a respeito. De igual modo, a Renata, né, que está conosco e que é coordenadora do GT África. E também aproveito para agradecer o Miguel Lomba, que estará conosco nos próximos encontros, para poder então dar o suporte, conforme o professor Rivair fez a questão também de referir. Então, quanto à disciplina, claro que nós procuramos elaborar, não é, um plano de disciplina que pudesse contemplar alguns aspectos que envolvem a região ou a sociedade de Congo, no que diz respeito à questão da língua, à cultura, e mais do que isso, há outros aspectos arrolados, né? Como é a questão, por exemplo, de aspectos filosóficos, né? Históricos, sociológicos e outros, que acabam por fazer parte, inclusive, da disciplina, por formas a que se possa, digamos, compartilhar, não é? Parte dos aspectos que a gente acha interessantes para tanto pesquisadores e não pesquisadores, professores ou não professores que fazem parte, então, ou então que estão matriculadas e matriculados, claro, na disciplina. Então, hoje, sendo o primeiro dia do encontro, o que nós pensamos, né, enquanto coletivo, né, pensando a disciplina, pensamos em poder fazer uma apresentação, né, do plano de disciplina e explicar, né, com mais detalhes possíveis os aspectos que o próprio plano traz, mas por outro, também ouvir, né, das pessoas inscritas sobre as suas expectativas, né, porque apesar de o programa ou então o plano de disciplina ter sido, digamos, elaborada, não é, e proposta, consideramos importante também termos o feedback, né, das pessoas inscritas. Provavelmente tem alguma coisa a dizer, alguma coisa que gostariam que fosse abordada em algum momento, e daí o programa pode ser atualizado por formas a que a gente atenda às preocupações, caso elas sejam apresentadas por vocês. Então, eu vou, sem mais delongas, fazer a apresentação do programa, né? E após a apresentação, passarei a palavra, né, a vocês, para que também possamos ouvir o que vocês têm a comentar a respeito. Caso tenha alguma sugestão ou uma outra coisa, né, como eu disse anteriormente, então estamos abertos para podermos falar a respeito. Já agora peço a vossa atenção, né, eu ampliei o tamanho de letras, espero que seja visível para todas as pessoas, não é? E vou poder, então, tecer algumas considerações a respeito das questões que o plano de disciplina traz. Eu sou o Nsimba José, sou angolano, como o professor Rivair já falou,
atuo na Universidade Agostinho Neto, que é uma universidade pública de Angola. Quanto às aulas, já foi dito, né, inclusive nas conversas, não é? Trocadas no grupo, que elas serão às quintas-feiras, das 17 às 18h30, no caso, horário de Brasília. Para o caso de Angola, né, 17 horas aqui seriam, 17 horas de Brasília, aqui seriam 9 da noite, né? Então, para mim, né, no meu caso, poderei estar presente neste encontro, né, até dezembro, das 9 às 10h30 da noite. Relativamente à ementa, né, eu não vou ler, não é, textualmente, né, mas simplesmente pegar alguns elementos que constam deste plano, para daí em diante poder explicar as outras questões que vêm após esta breve introdução da ementa. Começamos por dizer que no Brasil, como é do conhecimento de todas as pessoas, não é? As universidades públicas e privadas, né? Fundamentalmente no ensino superior, vamos assim considerar, tem havido cada vez mais interesse em desenvolver pesquisas, estudos também, né? A produção de conhecimentos a respeito da África e das suas diásporas. Então, isto é algo que, inclusive, é histórico, né? Vamos considerar assim, embora reconhecemos o fato de que, à luz da Lei 10.639, do ano de 2003, não é? O governo brasileiro, né, estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da história africana, brasileira e indígena nas escolas, né, tanto públicas quanto particulares. Então, que acaba sendo um marco importantíssimo, né, dada a relevância que tem, para responder essa preocupação, né, justamente por se pensar a escola como um lugar plural, plural em vários sentidos, né, tanto do ponto de vista da heterogeneidade das pessoas que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem, mas também do ponto de vista dos próprios conteúdos que vão fazer parte ou que fazem parte das distintas disciplinas nos distintos subsistemas de ensino no Brasil. Então, nesse sentido, consideramos ser importante, né, também o fato de que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, especialmente através do programa de pós-graduação em História, não é? Ter tido essa iniciativa, né, desta vez, né, trazer essa disciplina como tópicos especiais que vai retratar questões introdutórias em torno do estudo da língua e cultura Congo. E, claro, perdão, vou retornar. Então, e claro que a disciplina tem uma importância, não é? Inclusive vendo os objetivos, né, indicados, né, ou trazidos no plano de disciplina, acabam por ilustrar a questão a que eu faço referência. E quanto mais é que o Brasil, inclusive, como esse lugar da heterogeneidade, né, da pluralidade, vemos que, e como dizem, né, estudos no domínio da linguística, da história, da antropologia e de outras áreas de conhecimento, a consciência histórica brasileira, né, inclusive, ela vai ter essa presença africana, né, que nesse espaço que se chama Brasil, enquanto construção social, aspectos das vivências de África, né, da história, da geografia, enfim, entre outros aspectos, vão ser, por um lado, reinventados, ressignificados, claro, numa lógica própria do Brasil, não é? Então, a disciplina acaba também por ser enriquecedora nesse sentido, né? Trazer essas questões que são extremamente importantes, tanto para os estudantes, os professores, pesquisadores, pesquisadoras, né?
E não só, né? Porque tem outras pessoas que também não atuando, por exemplo, nas universidades ou não estando a estudar nas universidades, mas também querem aprofundar os seus conhecimentos em torno desta grande região Banto, né? E particularmente a região Congo. Então, isto é extremamente importante ter isso em consideração. E temos, né, alguns objetivos. Aqui eu vou ler, né, textualmente. Um dos objetivos é contribuir para o maior conhecimento possível acerca dos aspectos sociais, culturais, linguísticos, históricos, filosóficos, religiosos da região Congo, que abrange alguns territórios de países africanos como Angola, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa e Gabão. E aqui eu quero tecer algumas considerações no seguinte sentido. O espaço que hoje conhecemos como África, não é? Ela é comumente conhecido como esse espaço que é resultado da partilha, né? Que na verdade é um termo que incomoda algumas pessoas como eu, né? No sentido em que a partilha de África é como se fosse algo agradável, não é? Algo consensual. E então, como se fosse algo muito bom, né? Mas mais do que partilha nesses termos, nesse sentido romântico, inclusive, de pensar a questão da partilha, foi um ato violento em todos os níveis, não é? Então, um dos aspectos dessa violência tem precisamente a ver com a maneira, né, como a colonização, né, enquanto processo, e o colonialismo, enquanto sistema, desestruturaram os espaços, as pessoas, né, e vários outros aspectos ligados a esses povos todos. Então, a região que hoje a gente chama de região Congo, não é? Ela é vista numa perspectiva macro, no seguinte sentido: olhando para a própria história e pensando aquilo que historiadores como Mbala Vita chama de Congo Diantotila, que é uma coisa de que a gente falará nas próximas aulas, mas que a literatura tradicional, né, no sentido lato, né, vai considerar como Reino do Congo, que essa é uma outra discussão que a gente terá oportunamente. Mas, assim, esta região chamada Congo, outrora, né, pensando Congo de Antotila, era um espaço único, né, onde havia sido implantado um poder político, religioso, cultural, educacional, né, e outros, claro, mas com essa ideia de partilha de África, então esse Congo de Antotila ele vai ficar fragmentado, justamente porque ele vai ser pensado na perspectiva dos colonizadores como espaços desintegrados, uma vez que vamos ter países africanos como construção colonial. Então, parte deste povo de Congo de Antotila está na região de Angola, especialmente no norte, né, de Angola, nas províncias do Uís, Zaire, Cabinda, e no Congo, Kinshasa, né, que na verdade é a República Democrática do Congo, parte deste povo está nesta região, né, da República Democrática do Congo, fundamentalmente na região de Quilungongo, na região, por exemplo, de Kinshasa, entre outras. E por outro, também está, parte deste povo está no Congo-Brazzaville, não é? Que na verdade é a República do Congo, porque há duas repúblicas com o mesmo nome, não é? Mas há uma distinção. Uma é a República do Congo, cuja capital é Brazzaville, e o outro país vizinho, né, é a República Democrática do Congo, cuja capital é Kinshasa, onde também o povo Congo se estende. E, por último, o Gabão, né? Sobretudo na região de Cabo Lopes, que a gente depois verá, inclusive, quando a gente falar sobre os aspectos linguísticos, vamos trabalhar com mapas para poder ilustrar essa grande região de Congo de Antotila, historicamente, mas depois qual é a configuração que ela vai ganhar muito por conta dos arranjos colonialistas.
Então, o outro objetivo, e aliás, ainda a respeito dessa questão, falaremos também sobre a migração banto, né, que é um ponto de que eu falarei posteriormente, e aí eu avanço darei mais elementos para talvez ajudar na compreensão de vocês. O outro objetivo é dar a conhecer o alfabeto, né, as regras ortográficas e as características gerais do Kikongo, que envolve, por exemplo, o sistema de classe, como alguns aspectos elementares da fonologia, fonética, tonologia, morfologia, dessa língua Kikongo, que é, na verdade, de matriz Bantu. E outro objetivo é fazer saber alguns aspectos da tradição oral Congo, não é? Como é o caso do seu universo gráfico-visual, sonoro e gestual. Bom, aqui é para pensar a tradição oral nessa perspectiva macro, não necessariamente essencialista, né? Inclusive pensar os modos de transmissão, não é? Porque muitos estudos, tanto no domínio da linguística, da história, da antropologia, quando vão retratar essa questão da tradição oral, acabam por tecer mais considerações que nos parecem muito gerais, por um lado. Por outro, porque vão focalizar mais a questão da língua como meio de transmissão e recepção de conhecimento. Mas uma das críticas que eu particularmente faço é que a transmissão da tradição oral não passa exclusivamente pelo uso da língua do ponto de vista do código verbal, justamente porque ela vai abarcar outras formas de transmissão que não sejam necessariamente essa língua pensada do ponto de vista convencional e materialista, que eu considero uma ideia muito, digamos, essencialista, né, nesse sentido. Então, pensa essa tradição oral, na minha ótica, pensando justamente o seu universo gráfico, visual, inclusive aí podemos falar de sistemas de escrita, que não se justificam absolutamente conforme fazem ou fizeram, digamos assim, referência a estudos muito presos nessa ideia eurocentrada da escrita, né? Pensada a partir, por exemplo, do alfabeto. Não é? Então, uma das críticas que se faz é justamente nesse sentido. Pensar sistemas de escrita, né? E que, na verdade, vamos ter diferentes sistemas de escrita. Mas também a tradição oral vai ter uma componente visual e também sonora. Visual e sonora, inclusive, pensar uma vasta rede semiótica, não é? Onde vão ser articulados saberes, ideias, conhecimentos e que vão ter vários outros lugares de memória, vários operadores de memória, a partir dos quais a própria tradição oral vai ser veiculada, ou seja, transmitida, mas também recebida nos vários espaços de convivência social. Por outro, a disciplina visa também fazer, ou seja, desenvolver uma visão ampla e crítica acerca do legado do povo Congo na diáspora, como é o caso do Brasil, não é? Onde a sua consciência histórica possui traços marcantes no cotidiano, né? Nas religiões consideradas afro-brasileiras, e até nas práticas culturais diversas, né? Tanto essas que vão ser articuladas por aquilo que se entende como letra ou até não letra, né? Por assim dizer. Por outro, então, eu penso que eu quero perguntar uma coisa, permita-me. Está todo mundo a ouvir bem? Bom, estou perguntando porque a internet tem esses problemas também. Ok, Vitor diz ok, Tudo muito certo. bem. Pois é que a internet tem vários problemas, né? Às vezes a gente fica falando e já está no vazio. Tudo certo. O Giovanni levantou a mão, professor Nissimba. Sim, estou ouvindo. Não, foi só dizer que estava ouvindo, professor. Desculpa. Ok. Foi dar um ok e levantei a mão sem querer. Tá bom. Tá bem. Então vou continuar, né? E daqui a pouco eu passo a palavra a vocês. Então, metodologia. As aulas serão ministradas nas modalidades presencial e online. Bem, em princípio, e como está sendo agora, né? A aula está sendo online justamente porque
Bom, agora é que me encontro em Angola, né? Eu estou em Angola há uma semana, né? Digamos, há 9 dias, praticamente. Eu cheguei no dia 2 deste mês, né? Estava justamente no Brasil, onde eu fiquei, pronto, nesse período todo, né? 5 anos. Então, eu vim para Angola porque tenho, inclusive, trabalhos em andamento, pesquisas de campo que eu devo fazer no norte de Angola, na província do Zaire, mas também tenho viagens para alguns países africanos onde eu farei levantamento bibliográfico, como é o caso da República Democrática do Congo, né? Tenho viagem já agendada para Kinshasa, onde farei levantamento em 3 universidades. E muito por conta dessa minha mobilidade, né? Por essas paragens, então, não fazem com que eu não esteja, digamos, no Brasil, ou mais especificamente em Porto Alegre, com o professor e amigo Rivair e outras pessoas, claro. Então, por esse motivo é que as aulas estão sendo ou serão ministradas remotamente. Mas também serão ministradas presencialmente quando retornar para o Brasil, né, em dezembro. E então, esta é a justificativa que eu tenho em relação a essas modalidades, no caso presencial e online. Por outro, as aulas serão expositivas e dialógicas, envolvendo a plena participação de todas as pessoas inscritas ou matriculadas na disciplina. E, para além, né, da minha presença, né, nas aulas, né, para ministrar as aulas, gostaria também de deixar claro que algumas aulas serão ministradas por professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras de vários domínios, né, como o caso das línguas, culturas, artes africanas, história também, claro. Então, isto é quanto à metodologia, né? E, por outro, importa referir que a avaliação vai privilegiar os seguintes critérios: participação nas discussões em sala de aula, né, tanto presencial online, apresentação de leituras e seminários, apresentação de artigo final com discussão teórica consistente. Bom, o formato já está ali, né, e, claro, o professor Rivair pode depois, se quiser, tecer mais considerações a respeito das normas vigentes, né, na URGS, né, relativamente à apresentação de textos como trabalhos de alunos, alunas matriculadas regularmente. Bom, isto, Professor de Simba, sim, antes de passar para o conteúdo, você me permite eu dizer algo para as pessoas? sim, à vontade. Você não ia concluir nada agora? Eu posso concluir depois, fique à vontade, pode falar, por Tá favor. bem. Não, é o seguinte, é só para não passar muito do que você tinha informado, é que você disse que em dezembro, né, haveriam as aulas presenciais, certo? Sim. Ok. Sim, mas eu informo para as pessoas que estão acompanhando de outros estados, porque quando você estiver presencialmente, você vai estar presencialmente para quem é do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Mas tem pessoas da Bahia, do Nordeste, que estão acompanhando a disciplina de outros estados. Então, mesmo quando for presencial para nós aqui em Porto Alegre, nós vamos transmitir. Nós vamos transmitir de maneira que quem está em outros estados poderá continuar acompanhando até o final das aulas. Tá? Não sei se as pessoas ficarem em dúvida quanto a isso, depois eu posso explicar melhor. Mas é só isso. É importante, realmente, a parte presencial da disciplina. Nossa ideia era que fosse no início, inclusive, né, Simba, que acabou não dando certo por causa das tragédias do Rio Grande do Sul. Na verdade, o curso estava sendo pensado para antes até, e não deu certo, por conta de umas certas situações, mas nós pretendemos fazer essa parte presencial, mas não significa que quem está acompanhando de outros estados poderá acompanhar. Nós vamos botar uma transmissão, de qualquer forma, tá? Era isso. Obrigado, professor. E, de igual modo, eu agradeço pelo esclarecimento, né? Espero que as pessoas tenham entendido, né, essa questão das aulas presenciais, né, sem que prejudique as pessoas que vão assistir às aulas remotamente nos vários estados do Brasil. E como o professor Rivair disse, né, caso alguém não tenha entendido, provavelmente, né, então o professor poderá
se calhar, em algum momento, puder esclarecer melhor, né, se for o caso. Então, é isso. Agora, quanto ao conteúdo programático, dentre as questões propostas, no caso, né, a primeira, ou a segunda aula, vamos assim considerar, né, porque esta é de abertura, será sobre os Bantu e as suas migrações. Por que deste tópico? Bom, falando da região Congo, é uma região, não é, que vai fazer parte desta macro-região que é conhecida como Bantu, né? Como uma categoria, inclusive, analítica, né, por assim dizer. Então, consideramos importante trazermos elementos que ajudem-nos a entender ou também a desenvolver, né, a nossa visão crítica a respeito dos Bantu na perspectiva das suas migrações, e porque este povo, como qualquer outro, não é, ao longo da duração histórica, movimentou-se, né, de um lugar para o outro. E hoje, nos nossos dias, claro, é um povo que vai habitar a grande região que vai fazer parte daquilo que alguns chamam de região subsaariana, né? Mais abaixo da Nigéria, no caso, né? Vão estar entre vários países, como Camarões, República Centro-Africana, mais do lado do Índico, Moçambique, descendo um bocadinho mais abaixo para a região central, a República Democrática do Congo, enfim, países como Quênia, Zimbábue, Zâmbia, Angola, República Democrática do Congo, Gabão, África do Sul, Namíbia, Lesoto. Então, esta grande região vai ser maioritariamente habitada por esse povo que hoje a gente chama de Bantu. Mas, para se fixarem nessa grande região, historicamente, houve todo um fluxo migratório, não é? Então, nós entendemos que não falaríamos logo do povo Congo sem vê-lo nessa perspectiva mais ampla, né? E olhar para questões migratórias, que vai envolver vários grupos, né, genealogicamente falando, que pertencem à mesma raiz genealógica, né, e como é que, ao longo da duração histórica, esses povos vão se mobilizar, né, e vão migrar, né, para diferentes regiões do continente africano. E quanto a isso, aproveito informar a todas as pessoas, e como disse anteriormente, né, fazendo esse gancho, né, que teremos aulas cujos ministrantes serão professores convidados, especialistas, né, em questões africanas. E quanto a este tópico, né, os Bantu, melhor, as suas migrações, esse tópico será ministrado pelo nosso colega e amigo que se chama Patrício Batsikama. Ele é angolano, historiador, e tem pesquisado e produzindo bastante conhecimento no que diz respeito à região Congo. E ele foi justamente convidado por ser esse especialista que, ao longo das últimas décadas, tem trabalho arduamente, né, intensamente, e produzindo bastante conhecimento, claro, em torno da região Congo, né, no que diz respeito a questões históricas, arqueológicas, artísticas também, né, econômicas, inclusive, e ele é o nosso convidado para o encontro, ou então a aula do dia 19, no caso, próxima quinta-feira. Inclusive, estive reunido com ele ontem no Instituto Superior Simão Toco, onde ele é vice-reitor, né? E fez-me saber que ele abordaria, ou então abordará, o tema das migrações Bantu numa tripla dimensão, sendo uma histórica, a outra arqueológica e a última antropológica. Claro, há vários vieses para se abordar a questão das migrações Bantu. Então, ele entendeu, né,
pegar esse ângulo de incidência para, então, trazer elementos que ajudem a compreender essas migrações. Como disse, trazendo, não é, questões históricas, arqueológicas e antropológicas. Claro, há uma dimensão linguística, perdão. Isto, ele não poderá aprofundar isto, né? E teremos aulas específicas sobre uma delas, né, que é a classificação das línguas africanas. Inclusive, nessa perspectiva da classificação das línguas africanas, a gente vai tecer algumas considerações que, na verdade, também vão remeter, de alguma maneira, à questão das migrações banto, mas pensando mais como é que essas línguas, né, de uma maneira geral, vão se configurar e que elementos em comuns essas línguas vão ter, né, do ponto de vista genealógico. Então, ainda que ele fale sobre a migração, né, nessa perspectiva linguística, talvez ele não desenvolva esse tópico, mas que a gente poderá desenvolver numa aula específica. Por outro, trazemos também um tópico que é cosmologias Banto-Congo, justamente para irmos à raiz do problema, não é? Se assim posso dizer. E aqui já citando o padre e o filósofo congolês, né, de feliz memória, que se chama Alphonse Elungo, num dos seus livros importantíssimos, potentes, ele vai dizer, olha, para a compreensão dos povos africanos, né, sejam eles banto ou não banto, a gente precisa ir à raiz fundamental para se entender o seu pensamento, né, que vai ser esse marco definidor de toda a filosofia que vai reger esse povo, do ponto de vista do direito, do ponto de vista da onomástica, do ponto de vista da história, da geografia, das artes, da moral, da ética, enfim. Então, é por ali que eu acho muito importante. E cosmologias no plural, claro. Há uma ideia dessa ideia de cosmologia como uma ideia muito geral, mas nós entendemos que há cosmologias, né, que vão fazer parte de todo um sistema de pensamento, né? As hidrocosmologias, por exemplo, que estão mais voltadas às concepções de vida, né, que ligam homens, mulheres, as águas, a natureza, né? E como várias outras. Então, essa ideia de cosmologia justamente foi pensada nesse sentido para olharmos para esse pensamento norteador de toda a filosofia Banto-Congo, de forma particular. E isto, inclusive, envolve questões da espiritualidade, né? Daí o fato de que, no outro ponto, a gente traz essa ideia de o legado espiritual. Por outro, tem a questão da participação vital como paradigma. Isto é justamente para tensionar, inclusive, o modus vivendi e operandi dos povos banto e, de forma especial, do povo Congo, para a gente pensar como é que, a partir desse sistema de pensamento banto-congo, a gente percebe a vida na sua dimensão total. E isto implica reconhecer os aspectos da vida numa perspectiva da relação e não numa perspectiva dual. Ou seja, não há aqui uma dicotomia, por exemplo, que a gente poderia considerar como sistemas de oposições, né? Como se as coisas fossem pensadas, vamos assim dizer, em caixas predeterminadas, né? Então, esse princípio da participação vital olha para a vida nas suas múltiplas dimensões, pensando a ideia de relação. Ou seja, como é que humanos, vamos assim colocar, e não humanos se relacionam, né? Justamente porque se a gente for olhar para a tradição oral Banto-Congo, a gente vai ver, por exemplo, vários provérbios. Um deles, por exemplo, diz que Mvumbi Fuamesuka Fuakiamatoko, que quer dizer que uma pessoa que falece cega, mas não surda, não é? E isto, inclusive, tem uma implicação do ponto de vista da língua e da linguagem. E aí, inclusive, a gente já pode começar a colocar o que é que conta como língua e o que é que conta como linguagem. Ou seja, será que a linguagem se limita, se restringe à questão do humano, pensando nessa ideia do antropoceno? Mas a gente pode contrariar isso partindo das evidências históricas, não é, que vão estar amparadas nas próprias tradições orais Banto no geral e Congo em particular. Justamente porque essa ideia de
pessoa considerada morta, eu vou colocar entre aspas, e pessoa considerada viva, são todas interlocutoras, porque eles estão participando de todo um processo complexo, que envolve inclusive a linguagem entre mortos e humanos. Então, a participação vital traz justamente essa ideia. Essa relação homem-natureza, homem-planta, né? Homem-minerais, né? Homem-estrelas, por exemplo, homem-galáxias, como é que eles vão se articular? Será que há aqui essa ideia de separar uma coisa da outra? Como é que se pode pensar essa participação vital, pensando, por exemplo, essa interlocução que esses seres, coloco mesmo seres e não humanos ou não humanos, nesse sentido. Então, essa ideia de participação vital vai ser discutida, inclusive, tendo em conta o pouco que eu estou aqui sinalizando. Por outro, sistema de parentesco, né? Também para a gente saber como é que a região Banto-Congo, né, vai conceber, né, a vida, né, dos seres do ponto de vista de parentesco, que inclusive é uma ideia que não tem nada a ver com essa concepção de parentesco, se confrontado, por exemplo, com o pensamento europeu, ocidental ou americano, não é? Só para terem ideia, entre os Bantu-Congo, não temos, literalmente, uma palavra com o sentido de tia, tanto como irmã da mãe, tanto como irmã de pai. Ou seja, a irmã da mãe é sempre mãe, e não tia. E reparem, a irmã do pai não é tia, mas ela é pai. Ou seja, sendo mulher, é considerada como pai. E é irmã, por exemplo, do meu pai. Por exemplo, o irmão da minha mãe, que em termos ocidentais poderíamos considerar como tio, para nós não temos a palavra tio. Ele é mãe sem seios. Ou seja, sendo homem, mas ele vai ser representado como essa figura feminina. Então, isto já vai, inclusive, nos ajudar a entender o sistema de pensamento banto, né, baseado na ideia de parentesco. E, por outro, a questão da tradição oral, que, inclusive, já acabei sinalizando, importará muito, né, segundo o que a gente pensou e propõe para todas as pessoas aqui, trazer manifestações, ou seja, a ideia, né, de manifestações culturais que vão ser atravessadas pelo uso verbal, gesto visual da palavra, não é? Pensando, inclusive, essa rede semiótica, né, para se entender a amplitude daquilo que é manifestação, digamos, das manifestações culturais, que envolvem o canto, os mitos, né, as adivinhas, os provérbios, enfim. Alguém pedindo palavra? No momento não, professor, pode continuar. Pois, obrigado. E nisto, inclusive, pensando essas manifestações estéticas e simbólicas, também tensionar a ideia daquilo que nos ensinam nessas escolas classicistas, né? Se assim podemos considerar, que é a ideia, por exemplo, de literatura, não é? Pensar a literatura a partir da língua, né? Privilegiando o código verbal. Mas olhando para esse universo, digamos, Congo, né, o Banto de uma maneira geral, nós vamos ter as textualidades, né? E elas vão ser articuladas não exclusivamente com o uso da palavra articulada, justamente porque há textos que vão ser enunciados a partir das danças, né? Então a gente vai ter o corpo como uma tela, né, enunciativa, né? Mas também vamos ter, por exemplo, textos que vão ser enunciados através do tambor, ou dos tambores, não é? Então, aí a gente pensa texto nessa perspectiva macro, pensando os vários lugares através dos quais eles vão ser ditos. Então, aí a gente problematiza, inclusive, a ideia do texto que vai ser pensado a partir do papel. Aí é para a gente dizer, olha, papel é um suporte, mas existem outros suportes, como o tambor, por exemplo, né? Inclusive, pensar o sistema de escrita. Então, este é um dos pontos que a gente traz. Por outro, quanto à questão da língua, isto é focalizar a nossa discussão, né, em torno do Kikongo, olharmos também para as suas variantes, né, mas numa perspectiva da dialectologia, sociolinguística também,
também pensarmos a questão da harmonização ortográfica. Isto é para a gente ter uma discussão, inclusive, baseada nos estudos mais recentes sobre a escrita mesmo, né, da língua Kikongo, inclusive de outras línguas banto faladas em Angola. Então, aqui é a gente trabalhar mais a questão ortográfica, mas para tal a gente precisa saber o que é que os estudos atuais, né, feitos por linguistas angolanos e não angolanos, como sul-africanos, namibianos, também ganeses, né, trazem, digamos, uma proposta de harmonização da ortografia das línguas africanas, como é o caso do Kikongo. Então, aqui a ideia é a gente saber como é que essa língua é escrita, né? E também evitarmos equívocos, por exemplo, né? Porque em vários livros a gente vê várias formas de escrita, né? Mas, afinal, como é que a gente escreve essa língua? A gente continua a reproduzir essa escrita, por exemplo, legitimada, formalizada, pela Igreja Católica, ou, por exemplo, protestante no contexto africano, ou angolano de forma particular. Então, qual é a escrita que a gente tem agora? Então, este também será um ponto, para além também de falarmos sobre o sistema vocálico e consonântico. E também neste tema a gente terá um convidado, né, que é um linguista angolano, ele chama-se Manuel Domingos, que poderemos então apresentar oportunamente. Por outro, vermos também a questão da estrutura silábica, e vou já aqui avançando algumas pistas, né? A estrutura silábica centra-se num ponto segundo o qual línguas banto, como é o caso de Kikongo, vão ter uma estrutura silábica aberta, ou seja, as palavras terminam com vogais e não com consoantes. Diferente do português, né? Em que vamos ter essa dupla finalização das palavras. As palavras podem terminar com consoantes ou com vogais. Por exemplo, a palavra sílaba, ela termina com A, que é uma vogal, não é? Mas se disser línguas, no plural, ela está terminando com uma consoante, que é S. Já as línguas banto, como é o caso de Kikongo, vai ter, né, uma estrutura silábica aberta. Palavras terminam com vogais e não com consoantes. Também veremos aspectos elementares da fonética e da fonologia. Também teremos um professor convidado. Também falaremos sobre sistema tonal, para a gente ver como é que os tons operam, né, nas palavras para proporem ou então para trazerem a ideia de da significação das palavras, né? Porque as palavras podem ter significados diferentes, não é? Pensando os tons. Aparentemente uma única palavra, não é? Mas o modo como essa palavra é sonorizada, é articulada, ela já, do ponto de vista tonológico, já assinala uma diferença, uma distinção entre um tom e o outro. Então, os tons também vão participar da significação das palavras. E, claro, a nossa ideia é terminar com os aspectos elementares da morfologia, sintaxe e semântica. Também teremos um professor convidado. Ainda não posso adiantar para você o nome, porque ainda não fiz esse contato e espero que até lá a gente consiga, e então poderemos então dizer para vocês. E, por fim, temos essa proposta bibliográfica, né, que é muito básica, dizia o professor Rivair, né, que ela é básica, e olhando para os objetivos da disciplina, que atende, né, por um lado, os estudantes regularmente matriculados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estas vão ser leituras obrigatórias, né? Inclusive, do ponto de vista da avaliação, a gente pedirá um trabalho, não é? Então, temos ali esse material de leitura obrigatória, mas, claro, o mesmo não vai se dizer, por exemplo, para aquelas pessoas que fazem parte da disciplina do ponto de vista da sua extensão, não é? Claro que podem ler, se puderem, não é? Em linhas gerais é isso. Então, eu passo mais uma vez a palavra ao professor Rivair, não sei se tem algum comentário a fazer. Caso não, como eu disse a todas as pessoas, a gente pode conversar um pouco sobre as vossas expectativas e como é que vocês gostariam que a gente articulasse ou estas questões propostas, né, enquanto conteúdo programático, ou talvez outras questões que a gente pode receber como proposta e a gente vê de que modo a gente pode
talvez enriquecer o programa, né? Para que seja interessante e muito mais importante para todos nós, né? Porque essa ideia de democracia, professor Ivair. Exato, é por isso mesmo eu não tenho nada a dizer, professor Nissimba. Alguém, inclusive, já levantou a mão e as pessoas acho que têm um espaço de fala que é importante para dialogar contigo, tá? Certo? Então, estou à disposição. Jonas? Só que tinha alguém que pediu antes dele. Pois é, eu falo agora. Ah, tá. É, Então, foi fala essa os... pessoa. Duan Kizonde. Tem mais? Opa. A primeira foi... Caiacende Ah, Ferreira. foi o Márcio ou foi... Caiacende Ferreira. Eu. As aulas, além do nosso encontro, elas vão ficar disponíveis no grupo, com PDF e tudo mais, ou não? Só gravada mesmo? Então, a ideia era transmitir online, né, direto ali no YouTube, mas devido a algumas questões técnicas, a aula vai ser colocada depois do término no YouTube, né, mas eu posso disponibilizar o arquivo para vocês também, enfim. É porque fica melhor para Ali estudar depois. tá no grupo ali do Whats, no caso. Você está Ótima no grupo do ideia, Whats? ótima, Renata, ótimo. Assim eles têm acesso e depois fica a disponibilização aberta quando tiver mais editado. Mas assim eles já têm acesso imediato. Ótima solução. certo. Qualquer Agora, dúvida que vocês tiverem nesse sentido, só entre em contato comigo, tá? Não precisa ter vergonha. Estamos aí para isso. tá, Renata. Obrigado, né, pela gentileza, pelas informações já, né, adiantadas, avançadas. Então, eu assinalei aqui, no meu rascunho, eu não estou aqui com a agenda, as pessoas que levantaram as mãos, né? Primeiro está o Jonas Silveira. Olá. Estão me ouvindo? Eu estou. Tá, tranquilaço. Boa noite, boa tarde para todo mundo aí. Só vim agradecer pela o que vai se dar mais para frente as aulas, né, professor? Agradecer ao professor Rivair também, que eu acho que eu e o Duan somos um dos orientandos do professor na pós-graduação, e até comentei com o Duan agora há pouco, professor, que vai ser gratificante ter essas aulas com o senhor, e eu acho que vai auxiliar muito na nossa pesquisa sobre o Congo. E até me deu uma instigada mais, fiquei mais animado, né? Quando o senhor começou a falar do como é que vai ser o programa, assim, como é que vai se dar as aulas, né? E quais os conteúdos que vai se propor. Então, só agradecer mais uma vez, de antemão, né? Que acho que vai ser gratificante para todo mundo, mas acho que para mim, para o Duan, e principalmente em geral, para o grupo de pós-graduação aqui da URGS, que vai ser muito bom. Acho só de agradecer, só abrir para agradecer mesmo, tá? Tá, Márcio. Então, aqui a gente está, né, para colaborar e contribuir, claro. Tá. Então, a outra pessoa que levantou a mão, na minha anotação, é o Duan Kisonde. E peço desculpas caso alguém, outra pessoa tenha levantado a mão antes. É que isso eu anotei depois. Talvez eu tenha modificado a ordem das pessoas, né? Que foram levantando as mãos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Eu estou. Tá bom. Simba, também vou seguir na mesma, agradecendo, como o Jonas agradeceu, pela... Só essa abertura, essa tua apresentação já nos abriu vários caminhos, né? Para a gente estar tentando estudar o Congo aí, vai estudar o Congo no mestrado. Principalmente quando tu falou ali nomes que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, Alfonso Lungo, o Patrício Patiscamar a gente conhece, com certeza, Embala Vida também pelo YouTube, mas o Manuel Domingos, né? Então, a minha expectativa é muito grande, assim, para esse curso, porque a pesquisa que eu estou fazendo, ela é sobre... Ela tem o título, na verdade, de as representações da cosmologia Bakongo na doutrina cristã, de 1624, né, que é também conhecido como Catecismo Kikongo, porque eu quero fazer alguma coisa relacionada à história da tradução e pensar
a operação tradutória, né, como uma ferramenta a serviço da evangelização ou da conversão, né? Até fazendo esse jogo do significado, porque quando a gente vai traduzir, a gente fala que a gente vai verter para uma outra língua, né? Ou converter, né? Fazer esse jogo com a conversão. E daí tu trouxe aí algumas coisas que já me fizeram pensar, né? A própria questão, assim, de que geralmente quando a gente traduz um texto de uma língua para uma outra língua. E no caso do catecismo cristão, foi uma textualização de uma questão oral, né? Uma língua que estava oral, mas daí tu vem trazendo um aprofundamento aí de pensar as variações da escrita, né? E também esse gênero do discurso que é o catecismo, assim, né? Que eu estou querendo pensar. Daí eu cheguei num limite que não adianta, eu vou ter que fazer essa ponte entre a história, propriamente, o nosso campo disciplinar da história, com questões da linguística e trazendo uma coisa que eu sempre senti falta, assim, né? Principalmente quando eu estava escrevendo o projeto ano passado, é que existem, assim, eu consegui identificar algumas escolas, assim, né, de pensamento sobre a narrativa sobre a história do antigo reino do Congo. E eu vejo que muitas pessoas citam historiadores, especialistas, pesquisadores europeus, e eles ficam dentro desses grupos. E eu sempre senti falta de poder dialogar com o que está se fazendo no continente. Então, esse curso abre essa perspectiva para mim e tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, né? E uma das coisas também do meu interesse pela língua e cultura, tradição, enfim, é que o que eu percebo, lendo assim a minha fonte, que é a doutrina cristã, é que essa operação tradutória dos missionários portugueses, ali no caso o padre Mateus Cardoso, ela sempre nos deixa uma ideia de significado fechado e único dessas palavras, né? Por enquanto é isso, tá? Obrigado. Duan, muito Márcio bom. Paim ainda está na fila. Ah, sim, sim, sim. Então, daqui a pouco fala o Márcio, claro, né? Então, o Duan, né, também traz essa questão que eu considero muito importante, né? Sobretudo essa questão de significados. Claro, a gente vê a língua do ponto de vista da sua mobilidade, né? Então, os significados, como a gente diz, né, servem mais para dicionário, mas do ponto de vista da produção da língua, né, no seu sentido discursivo, vai produzir sentidos, né? Muito por conta das condições de produção dos próprios discursos, né? Então, dizer uma palavra que é X e Y, pronto, ele fecha-se, né, numa caixa. Mas, assim, pensando a língua desse ponto de vista da produção discursiva, é outra coisa, né? Porque o sentido é qualquer coisa que a gente produz e capta por conta das condições do próprio discurso, né? Olhando para o momento da sua produção. Mas, enfim, também vamos tentar ver, né, muito por conta das pesquisas de vocês, né, que estão tanto no mestrado quanto no doutorado, talvez a gente pense em sugerir algumas outras leituras, né, que se encaixem talvez de forma mais específica nas vossas pesquisas, como sugestões de leitura, né? Mas claro, a gente pode talvez pensar em socializá-lo, né, no grupo para que todas as pessoas tenham acesso, não é? Porém, os textos podem ser trabalhados muito por conta dos interesses de cada pessoa, né? Talvez seja interessante, não sei. Então, quem também levantou a mão é o Márcio Paim. Já pode falar, por favor? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agradecer ao professor Nissimba, né? Faço as minhas palavras de Duan, no sentido de que só a apresentação já me contemplou bastante, né? Já atendeu bastante, despertou curiosidades. Na verdade, é só uma curiosidade, né, professor? O que o senhor estava falando aí, e aí o senhor chegou naquela questão da equivalência. O senhor falou que não tem uma palavra equivalente a tia, né? Em um determinado, que a irmã, se for uma mulher, irmã da mãe,
é uma mãe também. Se for um homem, é uma mãe sem seio. E aí, dentro dessa diversidade de culturas, dessa diversidade de entendimentos, né? Que são vários grupos, são várias culturas. Esse entendimento aí que o senhor colocou, ele é de que grupo, assim, particular? Ele ocorre, assim, que região? Tem uma região específica? Uma coisa mais generalizada em uma determinada geografia? Esse entendimento, essa concepção de mundo que o senhor falou, era só essa a minha curiosidade. Certo. Então, pai, tá, a Iona depois fala, né? Eu prefiro Iona Pereira, né? Só para não perder a ideia, né? Que a questão do Márcio traz. Depois fala a Iona Pereira. Então, essa questão é extensiva aos outros grupos bantu, sem que sejam exclusivamente Congo, né? Por exemplo, na República Democrática do Congo, vamos ter vários povos, claro, né? Como é o caso dos Bangala, né? Bangala, falantes da língua Lingala. Por exemplo, vai ter justamente essa forma de designação, né? Das pessoas, né? Do ponto de vista do seu, do parentesco. Né? Mesmo aqui em Angola, né, vamos ter vários grupos, como, por exemplo, o Zambundo, os Tuchope, vão ter praticamente essa forma de designar. Né? Por exemplo, o irmão da mãe, né, que seria considerado tio, né, pensando a lógica ocidental, para o povo Congo, como eu dizia, não tem uma palavra que literalmente remeta para tio. O que existe é Ngudiakazi. Se a gente for a traduzir essa palavra, Ngudiakazi, no fim de tudo, a gente dá conta, é a ideia de mãe sem seios. Mas quem é mãe sem seios? É o irmão da mãe, que é o tio. Justamente pensando a ideia de genealogia na perspectiva uterina. Não é? E o irmão do pai, que não é tio, é sempre pai. O sobrinho, por exemplo, a irmã do pai, que é uma mulher, vamos assim considerar, não é tia, é chamada de, por exemplo, tatanquento, que traduzindo é pai de mulher. Mas, claro, para quem não domina esse sistema de pensamento, pode causar confusão, né? Pai de mulher, como é que é isso, essa lógica? É justamente para justificar a ideia de que o irmão, ou seja, a irmã do pai, não é tia, mas é tatanquento, ou seja, pai de mulher. Ela também é pai, ela é considerada como pai. Bom, estes são, assim, elementos bem introdutórios, né? Mas, quando a gente for falar sobre essa questão, né, no tópico, né, indicado, acredito que poderemos desenvolver muito mais essa questão. Mas, inicialmente, é isso, Márcio. Não sei se para você ficou claro, ou também para os demais, né? Não sou Márcio. Bem, então passo a palavra a Iona. Ah, tá, certo. Iona Pereira, levantou a mão, já pode falar, por favor? Olá, me escutam? Eu escuto sim. Que bom. Boa noite a todas, a todos, a todos. Eu sou a Iona Pereira. Eu estou aqui em Juazeiro da Bahia. Passando para agradecer, né? Primeiro agradecer, parabenizar pela iniciativa do curso. Assim, pelo primeiro momento já deu para a gente perceber que a gente vai fazer um mergulho aí bem interessante, bem profundo. E no meu caso, eu sou sacerdotisa de matriz africana, de candomblé, né? Candomblé de nação Angola, de uma casa de tradição Congo. Sou também pesquisadora, estou aqui no doutorado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental aqui na UNEB Campus 3, e pesquisando os povos e comunidades tradicionais. Então, assim, vai ser para mim um processo de fortalecimento enquanto pessoa de matriz africana, né, sacerdotisa, enquanto também pesquisadora. E aí é só agradecer mesmo e dizer que estou ansiosa pelos nossos próximos encontros. É isso.
Obrigada. Gratidão. De igual modo, Ioná Pereira, agradecimentos também, né? E esperamos contar com vocês, né, em todos os encontros. Acho que serão muito importantes, muito interessantes. Tensos também, né? Pensando as várias questões que a gente pretende trazer, mas para a gente refletir, né? Inclusive. Então, alguém mais queria comentar algo, trazer alguma coisa para a gente? Ou alguém terá levantado a mão e que eu não tenha anotado? Se sim, então pode falar. Bem, por enquanto ninguém mais fala. Professor Rivair quer falar? Sim, eu quero dar uma informação para as pessoas, professor Ensino. Bom, primeiro, acho que as manifestações que vieram mostram a importância da iniciativa que estamos desenvolvendo. Eu devolvo o agradecimento para as pessoas também, mas, sobretudo, isso não seria possível sem a sua generosidade de estar aqui conosco para trocar sobre si. Eu queria deixar dois registros. Um agradecimento às lideranças com as quais nós temos contato e que divulgaram o curso junto às pessoas que estão aqui conosco. Primeiro, o mestre Guto, o Bafemi, que está acompanhando aqui a disciplina, esteve consigo no ano passado lá no Centro Cultural Africanamente. Muito obrigado, mestre Guto, por seu apoio e incentivo. A gente sabe o quanto o seu comprometimento com a cultura banto e as tradições Angola são significativas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo. Mas também quero agradecer ao Tata Konomanji, que não pôde estar conosco aqui hoje, porque ele está participando de um evento importante, estamos acompanhando esse encontro de povos tradicionais, mas uma pessoa fantástica, extraordinária e grande conhecedor também, assim como outras pessoas que ele indicou e que estão aqui conosco, a Ioná falou, o doutor Apio também, né? Mas agradecer a eles e a elas, né, que estão aqui conosco, para fazer algo diferente no espaço universitário, que deve ser realmente um espaço universitário no sentido de universal, né? De abrir para as perspectivas culturais as mais variadas, como está acontecendo aqui. Eu tenho a impressão que é a primeira vez que, pelo menos na linha das humanidades, há o oferecimento de um curso, uma disciplina voltada especificamente para uma língua e uma cultura africana. E é importante que haja mais, né? Vamos fazer o possível para que sempre possamos ter mais. E ótimo que você pediu a palavra, doutora. Vou lhe passar já. Só dizer assim, para a aula do professor Patrício, que será na semana que vem, ele indicou um texto que eu não disponibilizei ainda, mas vou disponibilizar hoje, depois do nosso primeiro... Eu não quis disponibilizar para não gerar confusão, professor Ensino. Então, achei melhor deixar para agora, porque agora as pessoas já viram, já sabem, e vai fazer sentido. Então, eu vou, lá naquela pasta que foi criada para o curso, eu vou colocar uma subpasta chamada Aula do dia 19, e vou colocar o texto que foi indicado pelo professor Patrício. Os estudantes do mestrado e doutorado que estão aqui poderão acessar pelo Drive direto, ou também eu vou postar lá no Moodle, que aí é para eles especificamente. Mas só para dizer isso, né? Então, o texto vai ser disponibilizado agora, na sequência da nossa primeira atividade. Dois detalhes que eu acho importantes. O texto é parte de um livro que o professor Patrício está escrevendo, portanto, é um texto inédito. Nesse sentido, eu peço que vocês leiam e utilizem,
mas não compartilhem por enquanto, porque é um texto inédito ainda, que ele generosamente está compartilhando conosco. Depois, como não é um livro ainda, mas é um texto, né, em arquivo, eu vou colocar as referências gerais para vocês terem uma ideia de onde o texto se enquadra no nome do arquivo, que é o livro dele de História de Angola. Eu vou colocar esses dados. Mas o que eu peço, então, é isso. Leiam, mas, por enquanto, não compartilhem. Logo depois, eu acredito que até o final do ano, o livro vai estar pronto, e ali é um livro muito mais completo, né, que nós faremos a divulgação aqui, inclusive. Obrigado, professor Nissim. De igual modo eu agradeço, mas alguém pediu a palavra. Vejo aqui a doutora Pio Vinagre. Isso. Pode falar, por favor. Boa noite a todos, a todas, a todos. Apio Vinagre, Munhang Kiangunzo. Também com uma grande expectativa esse curso. Eu queria me somar aos outros irmãos e irmãs no agradecimento dessa oportunidade. Bom ouvir menção a Tata Kumanagi, um irmão, uma liderança do máximo respeito, não só aqui na Bahia, mas no Brasil inteiro. Só colaborar, professor Rivaí, a título de oferta de idiomas africanos, há uma experiência na Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Letras, a partir do grupo de estudos Yorubanto. Há já aproximadamente 4 anos a oferta de Quimbundo e de Yorubá. Fora do mundo acadêmico, existem também algumas outras experiências do grupo Mahamba, com a oferta de aprendizagem do Kikongo. Então, eu, como um Tata Cambondo do terreiro São Jorge Filho da Gomeia, também um terreiro de matriz Banto Congo Angola, aqui da região metropolitana de Salvador, tenho, para além da experiência acadêmica, também, da expectativa acadêmica, também a expectativa desse ponto de interseção. Eu ouvi atentamente a fala, salvo engano, do Duan, acerca dessa imersão a partir do cristianismo, e, para nós, povo de Candomblé, essa relação específica, principalmente da oralidade, como foi transmitida ao longo dos tempos, dos nossos ancestrais até a atualidade, e fazer essa imersão é um elemento muito importante para nós. Gratidão. Eu tinha conhecimento, e tenho, né, dos cursos oferecidos na Bahia, fantásticos, importantíssimos. Eu me referia mesmo aqui, né, na URGS, que estamos muito atrás. E, nesse sentido, é que nós precisamos lutar mais para termos cursos como esses, ou como esse que você indica aqui também. Se me permite, professor, talvez um processo de parceria com o próprio Yorubanto, já que desde os episódios da pandemia, as ofertas dos 2 idiomas acontecem, inclusive, em forma online. Então, talvez seja uma possibilidade. Desde já me coloco à disposição no eventual interface com a coordenação do Yorubanto. Excelente, excelente. Obrigado. Bem, eu não sei se há mais pessoa que gostaria de falar. Bom, caso não, professor Rivair, não sei se a gente poderia encerrar, né? Caso não haja mais pessoas para falar, né? Não sei, porque... Aliás, como a ideia foi justamente fazer essa apresentação, né? Exato. Que foi muito bem feita, está bem delineado o perfil do curso. Acho que o objetivo era esse hoje. Você deixou aberto para que as pessoas se manifestassem. Talvez hoje há mais expectativas, né, do que propriamente na interlocução. Mas alguém pediu a palavra? Sim, sim. A Renata pediu a palavra.
Pessoal, só não se esqueçam de assinar a lista de presença, que já está ali no chat, né? E também o professor Miguel Lombas deixou um link do Google que vocês podem acessar. Pois é exato. Então, é importante explicar isso, professor Nicima. Conforme eu tinha dito, o Miguel ele vai ficar responsável por registrar as presenças, que é importante para a emissão de certificados depois. Ele sempre vai, num certo momento, disponibilizar esse link do Google para justamente as pessoas clicarem e confirmarem presença, que é a lista de presença. Ele fez isso há minutos atrás e é isso que a Renata está registrando. Será assim em todas as aulas, tá? Então, vai haver um momento que ele vai colocar esse formulário para vocês clicarem e registrarem sua presença, tá? Dito isso, professor Nicimba, se as pessoas que já registraram presença, eu acho que seria isso por hoje, então, né? E contamos, desde já, com a participação do professor Patrício na aula que vem. Exatamente, exatamente. Bom, para mim já é mesmo já um pouquinho tarde, né? Já são 10h25. Não havendo mais nada, eu gostaria de me despedir, né, de todos vocês e aguardando, então, o nosso reencontro na semana que vem, né? E teremos o professor Patrício Baticama, como disse, vai trazer essa questão sobre os bantos e questões migratórias, né? Mas na perspectiva histórica, antropológica e arqueológica. É isso que eu queria reiterar, né? Então, nesse caso, a gente se vê na próxima quinta-feira. Muito obrigado, professor Nicimba, mais uma vez. Obrigado a todos e a todas que estão presentes aqui. Na semana que vem continuamos. Então, eu vou pedir para a Renata que pause, né, a gravação. E é isso. Continuamos. Mais tarde eu posso